Dizem que ela ainda vaga pelo rio, que nos dias de lua nova, quando a água fica preta como sangue coagulado, ela emerge, e que os filhos de Maria ainda existem, só que não da forma que você imagina. Mateus Caldas não queria voltar a Teresina. Ninguém volta a Teresina em agosto, quando o asfalto derrete e o ar cheira a terra ressecada e queimação. Mas sua avó estava morrendo, e a culpa tem um cheiro próprio. Um cheiro que nenhum ar-condicionado de carro alugado consegue disfarçar. Ele saiu de São Paulo às 6 da manhã. Chegou ao interior do Piauí quando o sol já estava baixo, cor de cobre velho, e as sombras das mangueiras se alongavam pela estrada como dedos. O GPS morreu a 20 quilômetros do vilarejo de São Gonçalo do Rio Preto. Não apagou, não travou, simplesmente parou de calcular rotas como se o lugar para onde Mateus estava indo não existisse em nenhum mapa que valesse a pena registrar. Ele conhecia o caminho de memória, ou achava que conhecia. 20 anos é tempo demais para confiar na memória. Quando o carro parou diante da casa da vovó Teresa, o céu já estava roxo. Uma criança estava sentada no muro de pedra da frente, balançando as pernas. Uma menina, talvez 8 anos, cabelos negros cobrindo metade do rosto. Ela olhou para Mateus com uma seriedade que crianças não deveriam ter. "Você não devia ter voltado", disse ela. Mateus riu, desconfortável. "Por quê?" A menina não respondeu. Simplesmente desceu do muro e desapareceu na escuridão do beco lateral, como se a sombra a tivesse engolido. Dentro de casa, a vovó Teresa estava acordada, surpreendentemente. Sentada na cama, a espinha curvada como uma vírgula, os olhos ainda vivos, ainda afiados, ela segurou o pulso de Mateus com uma força que ele não esperava de uma mulher de 92 anos. "Fecha as janelas à noite", disse ela, sem nem dizer oi. "Vovô, tá quase 40 graus. Fecha as janelas." A velha apertou mais forte. As unhas eram longas demais para uma paciente de cama. "E não vai até o rio." Não planejava ir a nenhum rio. "Presta atenção, Mateus." Os olhos dela brilharam com algo que ele não soube nomear. Medo? Urgência? Ela anda, ela sempre andou, mas esse ano, desde que as chuvas não vieram, ela tá diferente, mais perto, mais faminta. "Quem, vovó?" A velha abriu a boca, fechou, abriu de novo, como se as palavras tivessem peso demais. "A filha do Henrique", sussurrou ela finalmente. "A cabeça de cuia." Mateus passou a noite inteira achando que era o calor fazendo a vovó delirar. Na manhã seguinte, enquanto a cuidadora cuidava da vovó, Mateus foi até o bar do Zé Gordão, o único estabelecimento na praça principal que abria antes das 9. O bar era escuro, mesmo de dia. Um ventilador de teto girava lento, movendo o ar quente de um lado para o outro sem nenhuma convecção. 4 homens velhos jogavam dominó numa mesa. Pararam quando Mateus entrou. "Filho da Teresa?" perguntou Zé Gordão sem que Mateus precisasse se apresentar. "Neto, Mateus Caldas." "Sei quem você é." O homem colocou uma garrafa de água gelada sobre o balcão. "Senta, você vai querer sentar para ouvir o que eu tenho a dizer." Mateus sentou. O que Zé Gordão contou naquela manhã de agosto, com o dominó parado e os velhos ouvindo em silêncio como se fossem testemunhas de um juízo, foi isto. A lenda da cabeça de cuia não era lenda, era história, distorcida pelo tempo, revestida de folclore para que ficasse suportável, mas história. Henrique era um homem do século XIX, pescador, filho de escravizados, crescido às margens do rio Parnaíba. Teve 7 filhos com Maria, sua mulher. 7 filhos que Maria criou sozinha, enquanto Henrique bebia, apostava, sumia por meses. Numa noite em que voltou bêbado, com fome, encontrou apenas um prato de piranha na mesa. Xingou Maria. Chamou-a de bruxa, de lazarenta, de égua. Maria, cansada de anos de humilhação, não respondeu. E aí está o detalhe que os livros não contam. O que Henrique fez, o que ele realmente fez àquela mulher naquela noite,
é a parte que os mais velhos só contam em voz baixa, os olhos fixos no chão. Mateus ouviu apenas fragmentos, mas foi suficiente para sentir o estômago virar. A maldição que Maria lançou antes de morrer era precisa, cirúrgica, proporcional ao que ele havia feito. Henrique acordou na manhã seguinte com a cabeça inchada, crescendo, crescendo, até ficar do tamanho de uma cuia de água, deformada, irreconhecível. Expulso da cidade, foi viver às margens do rio que havia sido sua vida inteira. Mas aqui está o que ninguém menciona nas versões bonitas da história. Os 7 filhos de Maria sobreviveram, e a maldição não parou em Henrique. Ela passou para frente, disse Zé Gordão, a voz baixa. A fome dele, a sede, só que nos filhos ficou diferente, ficou refinada. O que isso significa? Perguntou Mateus. Os homens do dominó trocaram olhares. Significa que toda geração, um deles acorda com a sede, disse o mais velho dos jogadores, um homem de bigode branco que Mateus não conhecia. Não sede de água, não sede de cachaça como Henrique, sede de sangue, sangue de criança de preferência, porque criança ainda não foi corrompida, porque o sangue limpo é o único que mata a fome que a maldição criou. Silêncio absoluto. O ventilador girava. Vocês estão falando sério? Disse Mateus, não como pergunta. A última foi em 2003, disse Zé Gordão. 3 crianças desapareceram no intervalo de 40 dias. As 2 primeiras ninguém achou. A terceira, a gente achou o corpo. Ou o que sobrou dele. A polícia? A polícia de cidade grande não entende o que não tem nome no Código Penal. O velho do bigode bateu o dominó na mesa, devagar. Mas a gente entendeu e tratamos do problema. Como? Ninguém respondeu essa pergunta. Mateus passou os 2 dias seguintes convencendo a si mesmo que era superstição. Ficou dentro de casa, fechou as janelas, não pelo folclore, mas pelo calor paradoxalmente mais suportável com o ar preso dentro do que com o vento quente de fora. Cuidou da vovó, leu, trabalhou no notebook. Na terceira noite, ouviu a menina. Não a menina do muro, ou talvez sim, ele nunca soube com certeza. Uma voz infantil do lado de fora, cantando algo que ele não conseguia identificar. Uma melodia sem letra, ou com letra numa língua que não era português, ou que era português, mas invertida, as sílabas na ordem errada. A vovó Teresa estava dormindo. A cuidadora tinha ido embora às 8. Mateus ficou parado no corredor, os pés descalços no piso de cerâmica frio, ouvindo. A voz parou. Começou de novo, mais perto. Estava dentro do quintal. Ele foi até a janela dos fundos. A persiana estava fechada. Ele abriu uma fresta, só uma fresta, e olhou. O quintal estava vazio. Mas havia algo no chão que não havia antes. Uma trilha de pegadas descalças, pequenas, que saíam de algum lugar que ele não conseguia ver e iam em direção à porta dos fundos. As pegadas estavam molhadas. Em agosto, no Piauí, com 0 chuva há 72 dias. Mateus recuou. Seu coração batia rápido demais, sua respiração estava descompassada, e ele sabia que estava com medo. Medo de verdade, o tipo que paralisa. Mas mais do que isso, havia algo outro, algo que ele levou um momento para identificar. Era o cheiro. Um cheiro denso, pesado, que ele associava imediatamente à beira de açudes depois que a água baixa muito. Peixe podre, limo, lama que ficou tempo demais exposta ao sol. Só que mais orgânico, mais antigo. Como sangue que secou há muito tempo e foi umedecido de novo. A maçaneta da porta dos fundos se mexeu. Mateus não respirou. A maçaneta girou lentamente. A porta não estava trancada. Ele não tinha trancado porque a cuidadora às vezes esquecia coisas e voltava. A porta abriu. O que entrou não era a menina do muro. Tinha a forma de uma mulher, como se um esboço de mulher, como se alguém tivesse desenhado uma silhueta e esquecido de preencher os detalhes. Alta demais,
os braços longos demais, os dedos tocando quase o chão. A cabeça estava inclinada num ângulo que pescoço nenhum deveria suportar, e no lugar do rosto havia algo escurecido, úmido, que cheirava como o quintal. Ela não andou. Ela deslizou. "Tem crianças aqui", disse ela, e a voz era exatamente como a melodia que ele havia ouvido, mas agora com palavras, e as palavras eram em português correto e claro, o que tornava tudo muito pior. Mateus não conseguiu responder. "Eu sinto", disse ela, e inclinou a cabeça para o outro lado, para o ângulo que era a imagem espelho do primeiro, igualmente impossível. "Ainda não viraram. Ainda estão limpos." Ela estava falando das crianças vizinhas. Mateus entendeu isso de alguma forma, sem que ninguém precisasse explicar. Ele fez a única coisa que conseguiu fazer. Gritou o nome da avó. Teresa Caldas acordou como se não estivesse dormindo, como se estivesse esperando. Sentou na cama, pegou algo da mesa de cabeceira, um frasco pequeno de vidro escuro com um líquido avermelhado que Mateus nunca havia notado ali. E disse: "Me leva até ela." "Vovó, não." "Mateus." A voz dela era calma como pedra. 23 anos que eu espero ela voltar. Eu sei o que fazer. Me leva até ela." Ele a levou. Carregou ela nos braços, ela pesava menos do que deveria pesar qualquer ser humano vivo, e foi até o corredor onde a coisa havia parado. A coisa ainda estava lá, esperando. Teresa olhou para ela sem piscar. "Você reconhece quem eu sou?" disse a velha. A coisa inclinou a cabeça. "Filha de Dora", disse ela. A voz era como água passando por dentes. "Neta de Joana, bisneta de Maria", disse Teresa. "Sim." Silêncio. E então algo que Mateus nunca esqueceria enquanto vivesse. A coisa recuou. 1 passo. 2. Como se o nome de Maria tivesse peso físico, como se a linhagem da mulher que havia criado a maldição fosse o único escudo que ainda funcionava. "Vai", disse Teresa. "Você sabe que não pode tocar quem carrega o nome dela." A coisa ficou parada por um tempo que Mateus não conseguiu medir. Depois, deslizou para trás, de volta ao quintal. A porta fechou. O cheiro demorou mais para ir embora. Teresa morreu naquela noite, 3 horas depois, às 2h40 da manhã. Pacificamente, no sono, com um leve sorriso que a cuidadora, que chegou às 6, disse ser comum em pessoas que estavam prontas para ir. Mateus ficou sentado ao lado da cama até o sol nascer, segurando a mão já fria, tentando ordenar o que havia acontecido e falhando completamente nisso. No bolso da vovó, enrolado num pedaço de pano vermelho, havia um papel dobrado. Ele só encontrou depois, durante os preparativos do velório. Estava escrito à mão, a letra tremida de quem escrevia com dificuldade. "Mateus, o frasco que você vai encontrar na mesa de cabeceira tem sangue. Não de criança. Meu. Guardei por anos. Se ela vier de novo e eu não estiver mais, você oferece. Não chega perto, só coloca no chão e recua." Ela aceita, porque é da linhagem de Maria. Ela não pode se recusar ao que vem da família. Isso não mata a fome. Nada mata, mas compra tempo. Ela some por 1 ano, talvez 2. Depois alguém da família tem que fazer de novo. É assim que funciona desde 2003. É assim que as crianças ficam seguras. Desculpa por não ter te contado antes. Precisava de alguém para continuar. Você é o único que sobrou. Te amo. Vovó. Mateus leu o bilhete 3 vezes. Olhou para a mesa de cabeceira. O frasco de vidro escuro ainda estava lá. Ainda estava cheio.
Ele tentou ir embora. É claro que tentou. Enterrou a vovó na terça-feira, tratou dos documentos, fechou a casa, colocou as malas no carro alugado. O Zé Gordão e os velhos do dominó vieram ao enterro. Ninguém falou sobre o que havia acontecido. Ninguém precisou. Mas na estrada, a 20 quilômetros do vilarejo, exatamente onde o GPS havia morrido na ida, ele teve que parar. Não pelo carro. O carro estava funcionando. Foi a menina na estrada. A mesma do muro. Cabelos negros cobrindo metade do rosto. De pé no meio da asfalto. De noite. Sem nenhum medo. Mateus freou. Desceu. Foi até ela. Você não devia ter parado, disse a menina, com a mesma voz séria de antes. Você vai se machucar no meio da estrada. Não? Ela olhou para ele com olhos que naquela luz pareciam mais escuros do que deveriam. Não. Quem vai se machucar é quem não entende o que está carregando. Mateus olhou para as próprias mãos, para o frasco de vidro escuro que havia colocado no bolso do casaco, sem nem perceber quando havia feito isso. O que você é? Perguntou ele. A menina sorriu, e o sorriso era errado de um jeito que ele levou 1 segundo para identificar. Os dentes. Os dentes eram muitos, miúdos e brancos e muitos demais para uma boca de criança. Sou a 7ª filha de Maria, a mais nova, a que sua bisavó achou que tinha conseguido prender há 20 anos. Ela inclinou a cabeça, igualzinho ao que a coisa no corredor havia feito, e Mateus sentiu o estômago descer. Mas eu nunca fui presa. Eu só estava esperando. Esperando o quê? Que sua vovó morresse. A menina, a coisa com forma de menina, deu um passo em direção a ele. Ela era a guardiã da linhagem de Maria. Enquanto ela vivia, nós não podíamos tocar quem carregava o nome. Mas ela se foi. E você, ela parou a 1 metro dele. Você não carrega o nome de Maria. Você é Caldas. O nome veio pelo lado do avô. Mateus abriu a boca. A proteção não serve para você, completou ela, suavemente. Nunca serviu. Sua vovó sabia disso. É por isso que você foi o escolhido para continuar o ritual. Ela precisava de alguém de fora da linhagem. Alguém que a coisa pudesse, eventualmente... Ela não terminou a frase. Não precisou. Mateus olhou para o frasco no bolso, pensou na vovó guardando o próprio sangue por anos. Pensou nos velhos que trataram o problema em 2003 e nunca explicaram como. Pensou na menina do muro na chegada, avisando que ele não devia ter voltado. Pensou em quantas gerações de guardiões haviam feito a mesma coisa. E entendeu finalmente o que o ritual realmente era. Não era uma oferta que comprava proteção para as crianças da cidade. Era uma marcação. Cada vez que alguém da família oferecia o frasco com o próprio sangue, não estava afastando a criatura. Estava se identificando como a próxima refeição. A coisa com forma de menina estava sorrindo, com todos aqueles dentes miúdos. Sua vovó era muito velha. Sangue velho não satisfaz bem. Mas você... Ela fungou o ar devagar, com prazer. Você tem 36 anos. Você é saudável. Você vai durar muito mais tempo. Mateus jogou o frasco no chão. O vidro não quebrou. A menina olhou para o frasco, olhou para ele e sorriu de novo, com aquele sorriso comprido e errado. Não importa, disse ela. Você já está marcado, desde que chegou. Desde que sua vovó colocou a mão no seu pulso no primeiro dia. Ela deu mais um passo. A Teresa não estava te avisando sobre mim, Mateus. Ela estava me entregando você. O vento parou. O calor parou. Tudo parou por um segundo que durou uma eternidade. E então, do escuro da estrada vieram os outros. 6 figuras, 6 alturas erradas. 6 cabeças inclinadas em 6 ângulos impossíveis. Os 6 filhos mais velhos de Maria. Todos com fome. Todos esperando há 23 anos.
todos olhando para Mateus Caldas, que havia voltado a Teresina sem querer, que havia fechado as janelas que não precisavam ser fechadas, que havia carregado nos braços a vovó que havia passado a vida inteira preparando o sacrifício com o nome de amor. O frasco de vidro escuro começou a brilhar no chão da estrada, vermelho, pulsando como um coração. Mateus Caldas não conseguiu se mover. Não havia para onde ir. A 7ª filha de Maria se abaixou, pegou o frasco e o abriu devagar, como quem abre um presente esperado há muito tempo. "Seja bem-vindo à família", disse ela. E o calor de agosto voltou de uma vez, sufocante, com cheiro de rio e de peixe podre e de sangue velho. E Mateus Caldas abriu a boca para gritar. O carro alugado foi encontrado na estrada entre São Gonçalo e Teresina, motor ligado, porta do motorista aberta, as malas ainda no porta-malas. Nenhum sinal de Mateus. Nenhum sangue, nenhuma luta, nenhuma pista. A polícia arquivou como desaparecimento voluntário, comum em casos de luto. No vilarejo, as crianças brincaram aquele ano inteiro sem que nenhuma sumisse. E no bar do Zé Gordão, na mesa do dominó, os velhos jogaram em silêncio por muitos dias. Até que um deles, o de bigode branco, colocou uma pedra sobre a mesa e disse sem olhar para ninguém: "A Teresa fez o que tinha que fazer." Ninguém respondeu. O ventilador girava, e lá fora, às margens do rio Parnaíba, 7 figuras se moviam devagar na escuridão, satisfeitas, por enquanto.